Tudo bem? Me avisem aí através dos comentários. Muito bom, Antônio. Tudo bem, Antônio? Entrando aí mais uma vez conosco ao vivo às 12h50. Muito bom. Então, em ponto estamos entrando, porque eu vou precisar sair em ponto também hoje. Então, vamos começar o assunto do dia, que é o seguinte. Já era um assunto que eu queria falar com vocês já há um tempo, e eu recebi recentemente uma pergunta aqui que de algum modo cristaliza, condensa o tema da live de hoje. A pessoa perguntava algo, eu perdi a pergunta, né? Mas eu lembro mais ou menos o que a pessoa perguntou. A pessoa perguntou algo do gênero: Doutor Ítalo, se servir dá tanta satisfação assim, né? Se é tão satisfatório assim servir, por que é que a gente não consegue servir? Por que é difícil servir? Algo do tipo, né? Então a pessoa, ela atualiza nessa pergunta uma das características mais impressionantes e inescapáveis da raça humana, do gênero humano, que é a diferença entre os horizontes. Então, assim, se a gente pegar um tatu-bola e a gente fizer a comparação entre dois indivíduos da espécie do tatu-bola, ou se a gente pegar um lobo-guará e comparar dois lobos-guarás, a gente jamais vai ver tanta diferença no horizonte de consciência entre esses dois animais como a gente vê no horizonte de consciência dos seres humanos. A gente também não vê uma grande diferença de poder, por exemplo, entre os tatu-bolas. O tatu-bola mais poderoso, ele é sempre uma diferença limitada entre o tatu-bola menos poderoso. Um lobo-guará poderosíssimo, ele não vai ser tão diferente assim, o poder dele não é tão diferente do lobo-guará menos poderoso. É assim que funciona. Um ser humano já não é assim, quer dizer, entre um ser humano poderoso e um ser humano pouco poderoso, há uma diferença enorme, né? Imaginem a diferença que existe, por exemplo, entre um Donald Trump e um sujeito com câncer terminal no hospital no INCA, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. A diferença de poder absurda, quer dizer, um pode tudo e o outro não pode nada, coitado. Imagine a diferença entre um ditador chinês, por exemplo, e um pobrezinho, um camponês que está lá com sua enxada lá no campo. Ele não pode nada, né? Ele não pode nada. Quer dizer, a diferença entre os seres humanos é uma diferença absurda, que se a gente verifica essa diferença não no campo físico, né? Então, fisicamente, um homem muito forte não é tão diferente assim de um homem pouco forte. Agora, existem outras diferenças, por exemplo, a diferença de poder é uma diferença enorme, enorme. Quer dizer, a diferença de um Hitler, por exemplo, que com uma caneta sentenciava 5, 10, 20 mil pessoas ao mesmo tempo, né? Isso nunca se viu de modo algum em nenhuma raça animal, em nenhuma espécie animal. Quer dizer, nenhum animal, por mais poderoso que seja, o gorila mais poderoso, ele vai ter que matar um a um os outros gorilinhas lá, né? Sempre a diferença de 1 para 1, né? Nunca tem uma diferença tão grande assim. A diferença moral também dos seres humanos é uma diferença absurda. Quer dizer, você tem desde santos e heróis até sujeitos os vilões, né? Quer dizer, sujeitos absolutamente vis e decrépitos e pessoas de fato maldosas. Essa diferença moral é absurda também. E a outra grande diferença é a diferença do horizonte de consciência. A consciência dos seres humanos, que é propriamente o assunto da live de hoje, é algo maximamente diferente também. Quer dizer, existe um ser humano que consegue, por exemplo, escrever um livro, né? Ele não só lê um livro, mas ele escreve um livro, ele condensa toda a sua percepção, toda a sua compreensão do mundo em páginas. Quer dizer, é um sujeito que de fato domina profundamente, é um bom livro, é um bom autor, ele de fato domina profundamente os movimentos interiores que estão ali, né? Então, se você pega, por exemplo, o livro de um Shakespeare, ele domina todos os movimentos interiores do ser humano. Ele tem uma amplidão, uma amplitude de consciência absurda, que um homem medíocre, um homem vulgar, um homem que não está atento à sua vida e à vida dos outros mesmo, ele não consegue absolutamente entender o do que o Shakespeare está falando, por exemplo, né? Então, uma pergunta dessa, né, quer dizer, a coisa do serviço, ela demonstra, né, a pergunta que a moça fez no início, né, que me mandou lá pelos questions aqui do story do Instagram, ela pergunta o seguinte: olha, Ítalo, se dá tanta satisfação assim em servir, por que é tão difícil de servir? Olha, ela está confundindo, porque não é habitual a gente conseguir prestar atenção em coisas que não estão na nossa cara diretamente. A gente, em geral, presta atenção no carro que freou, na comida, né, que esfria. A gente presta atenção, né, numa bela mulher, num belo homem. A gente presta atenção nessas coisas. Agora, quando a gente está falando de dimensões um pouco mais profundas, ocultas e abstratas, a atenção humana já não consegue pegar o que aquela coisa significa, já não consegue pegar exatamente do que aquela coisa está falando. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de satisfação, ela está confundindo a satisfação física com outros tipos de satisfação. E é claro que servir, né, servir a alguém, não tem nada de satisfatório nesse sentido.
No sentido físico, a satisfação do serviço ela não aparece. É evidente que é muito melhor você ficar deitado no teu sofá comendo torta de limão do que você levantar e lavar uma louça, do que você levantar e pegar um copo de água com gelo pro teu primo. Dá muito mais satisfação física. O descanso, a preguiça. É claro, quer dizer, o prazer, o gozo, o gosto, dá muito mais satisfação física. E essa é a confusão que ela está fazendo quando ela faz essa pergunta. E a gente pode fazer isso a todo instante mesmo. Quer dizer, a gente pode estar no reino, a gente pode estar no império da sensação física. E a gente pode simplesmente apenas caminhar, se mover e agir baseado nesse tipo de input, nesse tipo de informação. Né? Isso pode acontecer com todos nós pode acontecer. Agora, o ser humano, ele é convocado a ampliar o seu horizonte de consciência. O ser humano, ele é convocado a prestar contas para dimensões superiores do seu espírito, da sua biografia. E aí a gente está falando de outro tipo de satisfação, por exemplo, uma satisfação moral, uma satisfação intelectual. Esse tipo de satisfação, sim, vai fazer com que você se torne de verdade humano. Quer dizer, o serviço, que era como ela estava perguntando, em nada pode te dar uma satisfação orgânica, em nada ele pode te dar uma satisfação física. Nada. E é por isso que é tão difícil assim servir. É por isso que é tão difícil assim a gente fazer, entre aspas, o bem muitas vezes. Por quê? Porque custa sacrificar uma parte da tua sensibilidade, custa sacrificar uma parte da tua afetividade. Ele vai custar o sacrifício do teu comodismo muitas vezes. E é por isso que é difícil fazer o bem, é por isso que é difícil, né, você servir, é por isso que é difícil às vezes você estar ali diante de um rio de dinheiro que não te pertence e dizer não quero, obrigado. Por quê? Porque isso aqui é antiético. Ora, a ética, a ética entendida desse modo, ela não aparece de um modo imperativo físico, ela não aparece com imperativo físico. Não há nada quando um sujeito te passa, né, um recibo, quando ele vai te passar um cheque, dizendo o seguinte: olha, você vai ganhar aqui 100 mil se você fizer essa coisa que é antiética. Em nada tem um imperativo físico que te pare, que te paralise, jamais vai te paralisar. Pelo contrário, você vai olhar aquilo e falar assim: não, fisicamente isso é muito bom, né? Muito bom, porque eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou poder comprar carro, vou poder mudar de casa. Eu sei, meu filho, mas só que tem uma outra coisa que está para além da tua sensação física, que está para além das tuas percepções sensíveis, chamada intelecto, chamada ética, chamada moral, chamada consciência. E isso é exatamente o exercício de ser humano. Ser humano, propriamente, implica em a gente sair desse império físico, conseguir se livrar do império físico. Não que a gente deva, absolutamente a gente não deve se livrar do império físico. O império físico ele é importante, é evidente que ele é importante. A gente tem um corpo físico, é evidente, é claro, né? Mas prestar atenção nas coisas superiores do espírito é fundamental. Né, é fundamental. E é claro que a gente só consegue fazer isso, e aqui vai o nosso grande ponto, né, um dos grandes pontos, a gente só consegue fazer isso, fazer esse tipo de coisa, quando a gente vai amadurecendo. Aqueles sujeitos, né, que estão presos na quarta camada, coisa que a gente vem falando aqui ao longo de muitas semanas, né, de muitos meses, aqueles sujeitos que estão presos na quarta camada, ou seja, todo o jogo das relações para esses sujeitos de quarta camada é o seguinte: alguém está olhando para mim, alguém gosta de mim. Né? E todos os sujeitos estão presos na quarta camada, cujo seu centro de motivação é se sentir querido, se sentir, entre muitas aspas, amado desse modo. Esses sujeitos, eles nunca vão se libertar do império físico. Por quê? Porque eles sempre estão em busca de uma sensaçãozinha no seu peito, ainda que eles entendam, eles saibam remotamente que existem valores muito superiores. Por exemplo, aquelas pessoas, eu tenho uma paciente aqui que me contava uma vez da sua irmã, né, da sua irmã, que sempre ficava relembrando, uma adulta já, uma moça já, uma senhora já de 40 anos, tudo para ela rodava, né, girava ao redor de problemas não resolvidos na infância. Muitas pessoas são assim, na verdade, estão cobrando coisas que o seu irmão não deu. Quando você era mais nova, você roubou aquele pedaço de bife naquele jantar do Natal de 1992. Em 1992, naquele jantar de Natal, você pegou o pedaço mais gostoso do rosbife. Lá em 1987, quando a gente ganhou aquela bicicleta azul, né, a minha avó não deu nada pra mim, só deu pra você. Olha, um sujeito maduro, um sujeito adulto, um sujeito que já saiu desse império da sensibilidade, ele não tem tempo
para lembrar desse tipo de coisa, você tá entendendo? É claro que ele vai lembrar, a memória aparece para ele, sempre vai aparecer, mas isso é claro, a memória só sai da cabeça de quem tem Alzheimer, não é verdade? Quer dizer, a gente sempre vai lembrar das coisas que nos aconteceram. Agora, a gente não vai reviver afetivamente aquilo. Isso é coisa de adulto, isso é coisa de gente madura. Gente madura não vai ficar revivendo afetivamente com a mesma intensidade aquelas coisas que já aconteceram. Veja, o sujeito que faz isso é o sujeito que ainda está no império da sensibilidade. Ou seja, quando ele ouve alguma coisa, quando ele lembra de algo que aconteceu em 1992, aquilo volta para o peito dele com a mesma intensidade com a qual ele viveu lá atrás. Um sujeito desse, eu falo para vocês, está aprisionado. Um sujeito desse não amadureceu. Um sujeito desse só vai fazer caquinha na vida. Porque é óbvio, ele está preso no sentimento mais imediato. Ele não consegue transcender com a sua inteligência, ele não consegue transcender com a sua consciência. Ele não consegue ir para um outro nível de consciência, que é o nível da... O pessoal diz racionalidade, eu não gosto de racionalidade, mas é o nível da inteligência, é o nível da transcendência. Mas é claro, alguém que ainda está preso nisso tem que se investigar muito frontalmente, com muita valentia. Alguém que está preso nesse tipo ainda de arapuca, de jaula, tem que olhar para si hoje, você está entendendo? E dar um basta nisso verdadeiramente. Quer dizer, um sujeito que ainda está preso nesse tipo de coisa, seria, olha, Ítalo, realmente, aquelas coisas que me aconteceram há 3, 4, 5 anos, ou seja, aquele pedaço de torta de limão que a minha irmã comeu e não me ofereceu, aquele presente que a minha avó me deu, olha... Se você ainda está preso nesse tipo de ladainha, eu vou te dizer uma coisa, você ainda não amadureceu. Você tem um nível de consciência, tem um nível de maturidade inferior ao de um adolescente. Você ainda é uma criancinha. Você não foi convocado ainda para o estatuto de ser humano maduro, que faz diferença na sociedade. Então como é que eu me livro desse tipo de coisa, Ítalo? Como é que eu me livro desse tipo de coisa? Como é que eu entendo, por exemplo, como a pergunta lá da moça do início, que falava, né? Ah, mas se servir é tão bom, por que é tão satisfatório? Por que é tão difícil? Olha, porque você está procurando satisfação nesse nível físico, nesse nível afetivo. Muita coisa não vai te dar satisfação nenhuma. É que nem o pessoal que ouve eu falar que tem que dar esmola pra mendigo e fala assim, ah, Ítalo, ontem eu dei 50 reais pro mendigo, foi tão bom, porque eu conversei com ele, pude aprender tanto. Você ainda não tá dando esmola, você ainda está procurando uma satisfação pessoal. Esmola não é sobre isso. Esmola é assim, ó, eu dou 50 reais e você se vira com esse negócio, eu dou 10 reais e você se vira com isso. Ainda que você nem olhe pra minha cara, ainda que o mendigo nem olhe pra tua cara, ainda que ele não te agradeça. Você tá entendendo? Ainda que ele continue dormindo. Aí você foi pro outro nível de maturidade humana. Você não está procurando a satisfação interna, esse tipo de satisfação sensível. Você tá fazendo a coisa porque tem que fazer. É que nem a pessoa que falou pra mim assim, ah, Ítalo, mas o mendigo, ele pode ter vergonha de entrar no mercado, então por isso que eu vou lá e compro a comida pra ele. Ora, isso é problema dele, ele que lide com as imaturidades dele, não é porque ele é mendigo, não é verdade? Que ele não pode ser convocado para um estatuto de amadurecimento também, então você dá o dinheiro e ele que se vire e compre lá o que ele tem que comprar, ué. Você é mãe dele por acaso? Você é pai do mendigo por acaso? Não. Né? Você também está ainda jogando esse joguinho de quarta camada, de satisfação. Aí o mendigo vai ficar, né? Vão olhar para ele de modo torcido. Porra, é óbvio que vão olhar, ele é mendigo, ele fede, ele é feio, é claro, ele não tem nenhum dente na boca. É claro que vão olhar para ele de modo, né, torto, porque ele é um mendigo. Isso é o que o define, é óbvio. Então não tenta lá mudar o que ele é. Ele é um mendigo, você vai dar o dinheiro e ele vai amadurecer. Ele vai comprar lá a torta dele, ele vai comprar lá o pastel dele, ele que se vire. Isso vai ser bom para ele também. Você tá entendendo? Então não é para você querer resolver esses problemas afetivos do mundo, porque quando você tenta fazer isso me diz uma coisa sobre você. Você está olhando o mundo de modo imaturo para burro. Muito. E como é que se livra disso, Ítalo? Como é que eu amadureço? Como é que eu deixo de ser uma criancinha e passo a ser um adolescente? Ó, já tá melhor pra mim se você for adolescente. Pra mim já tá bom se você for adolescente. Deixar de ser criança pra mim já tá ótimo. Como é que eu faço isso? Sendo útil. Servindo pra algo, você tá entendendo? Enquanto você ainda estiver nesse joguinho do, ai, gosta de mim, não gosta de mim, vão me olhar de cara feia, ah, eu tô achando que eu não tô agradando. Meu filho, você nunca tá agradando, você tá entendendo? Ah, para com isso, para de encher o saco dos outros, né? Não enche o saco, vai trabalhar, seja útil. Esse é o ponto central. Ítalo, como é que eu me livro, então, dessa coisa, né? Como é que eu me livro dessa coisinha, né? Como é que eu me livro desse negócio de ficarem olhando pra mim? De eu achar que estão toda hora olhando pra mim. Como é que eu me livro dessa quarta camada maldita? Você vai se livrar dessa quarta camada maldita trabalhando seriamente, acordando cedo, sendo útil, servindo, começando a entregar uma utilidade para o mundo. É assim que se livra desse domínio da sensibilidade, da afetividade que tanto tem te paralisado na vida, que tanto tem feito você ficar magoado com a tua avó, com a tua tia, com a tua prima, magoado com o teu chefe, magoado com o porteiro, magoado com flanelinha, magoado com Deus e o mundo. Ah,
Para com isso, tá entendendo? Isso é coisa de gente fraca ainda. Isso é coisa de gente que não vai amadurecer, isso é coisa de gente que não conta. Não serve pra nada, você tá entendendo? Não serve pra nada. Então é óbvio, uma pessoa que quando tá servindo quer encontrar esse tipo de satisfação, ela ainda não está servindo, você me entende? Ela tá servindo ainda a si. Ela tá servindo ainda às suas satisfações. Isso é o inverso do serviço. Então quando alguém faz essa pergunta, né? Ah, Ítalo, né? Se servir é tão satisfatório, por que é tão difícil servir? É porque você não está servindo, você está procurando teu próprio umbigo, você está procurando teu próprio descanso, você está procurando uma certa satisfaçãozinha interior que diz assim para você, quando você serve buscando isso: olha como eu sou boa, né? Olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sirvo, né? Eu tenho uma satisfação, eu sirvo. Para com isso, você está olhando para você mesmo, não vai ter efeito, não vai adiantar, você vai paralisar, você está entendendo? Você vai paralisar, não vai ser útil, nem para você nem para o outro. Então, o serviço é algo extrínseco, é algo que você faz para o outro, vendo o bem dele, você está entendendo? Vendo o bem dele, esquecendo um pouco ali do teu rabo, esquecendo um pouco do teu umbigo, esquecendo um pouco das tuas satisfações. Dá para fazer isso dá para fazer, isso não é impossível, você está entendendo? Isso é uma das coisas que quando você faz, meu filho, você fica forte e você não consegue mais parar de fazer, e você entende que isso é a trama mesmo da sua vida, você entende que é para isso que você vê ao mundo, você começa até a tocar naquilo que tanto gostam de falar, chamado sentido da vida, chamado propósito. Você está entendendo? Aí você começa a tocar nessa trama da vida. A coisa começa a ficar excelente para você. Até então, tudo é um peso. Por que é um peso? Porque tudo diz respeito para você, tudo diz respeito sobre você, né? Tudo é sobre você, e você depende da aprovação dos outros o tempo todo. Você está dependendo do olhar dos outros o tempo todo. E pior do que dependendo do olhar dos outros, você depende da interpretação do olhar do outro. Você depende do que você acha que o outro está achando sobre você. A vida fica um inferno. A vida fica um inferno, nada vai progredir. Não dá, né? Não dá. Você vai ter uma vida triste, uma vida pesada, uma vida de quedas constantes. Isso é óbvio, né? E esse é outro ponto, né? A pessoa fica querendo corrigir os seus defeitos, olhando para o defeito. Nunca vai funcionar, porque você está olhando para si ainda. Eu já te disse mais de 1000 vezes, né? Mais de 1000 vezes. Você quer que eu te faça agora aqui, né, um exercício de autoconhecimento dos seus defeitos? Sabe quanto tempo vai durar para fazer esse exercício? 20 segundos. Ou você é um luxurioso, só pensa em sensibilidade. Ou você é um guloso, só pensa em comida. Ou você é um avarento, só pensa em dinheiro. Ou você é um preguiçoso. Ou você é um irado, nervosinho, que quer brigar com todo mundo por nada. Ou você é um invejoso, que quer destruir o que o outro tem, né? Ou você é um soberbo, que acha que é Deus. Pronto, acabou. Isso aqui é a tipologia do teu defeito. Vamos passar para a próxima. Já investigamos você. Isso é você, tá bom? Eu já sei que tem isso. Tem esses 7 vetores te puxando para baixo, né? Sempre. Como é que eu corrijo? Então, se eu sou um soberbo, eu tenho que ser humilde. Se eu sou um preguiçoso, eu tenho que ser diligente. Se eu sou um avarento, eu tenho que ser generoso. Não vai corrigir de um outro modo. Isso se corrige fazendo você tendo uma vida de compromisso. Você precisando acordar. Você precisando ser útil. Você precisando estar ali. Quer dizer, se você não está presente na vida, alguém vai ser defraudado. Você vai fazer falta para alguém, você vai fazer falta para um processo. É assim que se corrige. Você está entendendo? Não tem outro jeito de corrigir preguiça, de corrigir avareza, de corrigir soberba, se não for assim, né? Você mata esses vetores para baixo, jogando uma biografia, uma história de vida que faça sentido para cima. E você só consegue fazer isso no início. No início você consegue fazer isso assumindo compromisso, se comprometendo com os outros, se comprometendo a acordar, se comprometendo a entregar. É assim que você vai fazer. É assim que você vai fazer, né? Ou seja, você sai daquele domínio da satisfação que estava sendo apontado na pergunta, sai daquele domínio da satisfação e vai para o domínio do serviço verdadeiro. Eu preciso acordar, eu preciso levantar, eu preciso ser contado entre os soldados que vão batalhar nesse dia, né? Senão eu vou enfraquecer o fronte de batalha, senão eu vou enfraquecer essa corrente, eu não posso ser o elo mais fraco da corrente. Como é que você não vai ser isso? Ora, servindo, estando presente, acordando. É assim que você faz, né? Convocando toda a energia do seu coração, toda a história da sua vida, para que você entregue isso para alguém, né? Para que alguém saia melhor, para que alguém que não pudesse sorrir, ele vai passar a sorrir por causa da tua presença. Alguém que estava triste vai se alegrar por causa da tua presença. Alguém que não tinha o que comer vai ter o que comer com a tua presença. É assim que faz, é assim que faz. E qualquer trabalho é meio para que você possa desempenhar isso. Seja o trabalho de um contador num escritório no qual só está ele e um computador, tá? Se ele trabalha bem, se ele entrega o serviço dele na hora, né? Se ele consegue fazer a coisa da melhor forma, ele dá segurança para aquele que depende dele. Seja esse trabalho, seja aquele trabalho mais transcendente daquele missionário na África que está vendo uma criança fraquinha ali na frente.
qualquer pessoa, em qualquer trabalho, né? A dona de casa, o padeiro, o carteiro, qualquer pessoa que levanta e trabalha e entrega, ele consegue articular esse espiral da vida positivamente, anulando esses vetores que tanto tendem a jogar a gente para baixo. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente continua essa conversa ao longo da semana. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.